caso de quem vai pintar na rua, ao ar livre, com cavalete, como a galera do grafite ou do picho, eles geralmente têm um espaço onde eles elaboram esses projetos. Então, um local de trabalho do artista, onde ele elabora projeto, onde ele produz, onde ele cria, onde ele transforma a coisa em arte, e muitas vezes é o mesmo lugar onde ele armazena a sua produção, chama ateliê. Atelier ou atelier, que é o aportuguesamento da palavra, que é uma palavra francesa, atelier, e aportuguesou em atelier. Ou hoje chama-se muito comum chamar de estúdio. Existem ateliês de artesanato, ateliês de costura, uma série de outras denominações. Mas assim, como são os ateliês? Então, o artista, ele pode ter um ateliê fora de casa, que ele se desloca todo dia, vai para lá, esquece da vida, não tem interferência de família, ninguém enchendo o saco, ele fica lá isolado trabalhando. Ou ele tem um espaço na própria casa, uma sala, um quarto, uma área destinada ao trabalho dele. Fica lá seu material todo, ele vai para lá e produz. Ou há casos em que o artista transforma a casa inteira dele num ateliê, que cumpre todas essas funções, às vezes até como espaço expositivo. Alguns ateliês são limpinhos, organizados, cada coisa no seu lugar, outros são caóticos. O tamanho do ateliê é muito relativo. Se é um artista que trabalha com peças pequenas, delicadas, ou com desenho, ou com aquarela, talvez ele não precise de um espaço tão grande. Se é um artista que trabalha com madeira, com entalhe ou com escultura, ele pode talvez precisar de um galpão. A dimensão desse espaço está diretamente relacionada à sua produção artística, como ele trabalha. E esse espaço, esse ateliê, ele vai se transformando com o tempo. Ele é orgânico, ele vai se impregnando de memória, de história. Existe uma grande tendência entre os artistas visuais de ir acumulando as coisas, né? Então vai acumulando, vai guardando. Essa fotografia aqui, ela pode servir um dia para eu fazer tal coisa, essa peça para aquilo. Então existe essa tendência, mas aquele espaço, aquele ateliê vai ficando meio que a cara do artista. Vai se misturando o que é arte, o que é o artista, o que é o espaço do artista, o ateliê do artista. Tanto que muitos espaços, muitos ateliês, após a morte do artista, permaneceram intocados e, às vezes, abertos à visitação. Outros espaços foram, como no caso do ateliê de Joan Miró, do espanhol, ele foi totalmente recriado em Londres, com os mínimos detalhes. Então, como no caso do ateliê de Francis Bacon, foi totalmente transferido de Londres para uma galeria em Dublin. Pensa, cada detalhe, cada papelzinho rasgado, cada mancha de tinta, cada tinta derramada, tudo foi transferido. Pensa no trabalho
que um processo desse dá. Eu não falei caótico. Então, olha só como era o ateliê de Francis Bacon. Francis Bacon morreu com 83 anos, então deu para acumular muita coisa. E é esse ateliê que foi totalmente transferido. O ateliê da Frida Kahlo, da mexicana Frida Kahlo. Todo organizadinho, bonitinho. Um outro exemplo é o ateliê do americano Jackson Pollock. Quem conhece o trabalho do Pollock, ele consiste em derramar tinta, é uma coisa bastante gestual. Então imagina se nesse processo ele vai se preocupar em não pingar uma tinta aqui e ali, tudo solto, né? Passa a fazer parte do próprio artista. Na verdade se mistura artista, arte, ateliê, é tudo uma coisa só. Assume uma personalidade, uma identidade.